Esse é o programa Viver é Melhor, com o objetivo sempre em te ajudar a promover a sua saúde, a sua qualidade de vida. E agradecemos a você que dedica esse tempo a pensar mais sobre as suas escolhas, as suas atitudes, a importância de termos consciência, porque toda ação, toda decisão que a gente toma na nossa vida tem uma consequência. De alguma forma seremos beneficiados ou teremos prejuízos na nossa saúde, na nossa felicidade, na nossa realização. Por isso é fundamental que tenhamos boas informações para melhorar as nossas práticas. Agradecemos por compartilhar com a gente desse compromisso diário aqui na Boa Vontade TV. E a você que nos acompanha, dedicamos um destaque do livro Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, publicação do jornalista Paiva Neto, o 5º volume da coleção O Apocalipse de Jesus para o Simples de Coração, que já vendeu mais de 2,5 milhões de exemplares, falando sobre assuntos ligados às profecias e à vida de cada um de nós. Por isso, tenha você também na sua casa esta coleção e, em especial hoje, destaco páginas deste livro aqui. Eu tenho aqui a versão ilustrada, você também tem a versão tradicional. Na página 148, na versão ilustrada, e na página 141, na versão tradicional, o jornalista Paiva Neto nos traz um alerta sobre a importância da liberdade, mas com responsabilidade, um direito que nos foi concedido pelo Divino Mestre. Ele afirma, então: liberdade, justiça e oportunidade de acertar. Jesus é o democrata divino. Aprendemos que o Pai Celestial concede ao ser humano certa liberdade na condução de sua própria vida. Todavia, o Criador não é inconsequente. Ele abaliza essa mesma liberdade com leis recíprocas que promovem o equilíbrio. No caso, a lei de causa e efeito. Plantou-se, colhe-se. O bem ou o mal. Não é por pregar o Evangelho Apocalipse que se tenha de ser tolo. O amor do novo mandamento do Cristo não significa compadrio, condescendência com o erro, a incompetência, a malandragem e a impunidade. Ele é o contrário de tudo isso, mas não é represália. É verdadeira justiça e oportunidade de acertar. Portanto, a lei de Deus é solidária, não vingativa. Esta é uma consciência que nós devemos promover na nossa vida, ensinar aos nossos filhos, aos nossos companheiros. Quando nós assumimos a consciência de que toda escolha que nós fizemos, todas as escolhas, terão um efeito, terão uma consequência, pensaremos melhor antes de dizer as coisas, antes de tomar as atitudes. Mas a justiça de